Aqui no TVD Notícias, eu recebo mais uma vez o padre Adriano Maia, da paróquia São Cristóvão aqui de Mococa. Padre, seja muito bem-vindo. Como é que está? Muito calor, não? Bem quente, né? Muito quente. Mais uma vez agradecer o convite a todos da TV Direta por mais essa oportunidade para refletirmos e meditarmos sobre mais um tema. Tá, então quer dizer que acontece na quarta, na quinta e na sexta-feira um tríduo lá na igreja de São Miguel, em homenagem aí aos três anjos, não é, padre? Isso. Então, nessa semana, né, quarta, quinta e sexta-feira, a partir das 19h30, nós estaremos com um tríduo em louvor a São Miguel. Temos acompanhado, Mauro, que a devoção, principalmente a São Miguel, tem crescido muito, né? Por que, padre, que tem crescido muito essa devoção? Primeiro que São Miguel é o arcanjo protetor dos justos. Segundo, quando ele vem retratado com uma armadura e pisando na cabeça do dragão, quer dizer que São Miguel é invocado para todos aqueles que estão fazendo os seus combates, que estão fazendo as suas lutas, né? Seja na doença, crise financeira, né? E principalmente a todos os males que aflige aí a humanidade. Principalmente, recentemente nós tivemos aí desastres naturais, né? Então São Miguel é sempre invocado aí como um anjo, um arcanjo protetor que luta contra o diabo, né? Contra as ciladas do inimigo, né? E tem o Rafael e tem o Gabriel também, né, padre? E Mococa tem um número grande também de pessoas que recorrem também a esses dois anjos, não é? Sim, dia 29 agora de setembro, na verdade, nós celebramos os três arcanjos da igreja: Miguel, Gabriel e Rafael. Dentre esses três, o mais famoso é o Miguel. Por quê? Eu tenho acompanhado aí que tem aumentado a devoção, muita gente tem feito a quaresma de São Miguel, com o Frei Gilson, né? Acordando às 4 horas da manhã todo dia. Mas, na verdade, o dia 29 de setembro nós não celebramos só São Miguel. Antes de 1969, antes do Concílio Vaticano II, que foi a reforma litúrgica que toda a Igreja Católica passou, celebrava-se sim, desde lá de 530, com o Papa Bonifácio II, dia 29 de setembro é dedicado somente ao arcanjo São Miguel. Com a reforma do concílio, Mauro, é bom dizer isso, deixar isso bem claro, com a reforma do Concílio Vaticano II, principalmente com o Papa Paulo VI em 1969, o dia 29 de setembro passou a ser dedicado a esses três arcanjos. Tá, então quer dizer que no próximo, na quarta, quinta e sexta, então tem o tríduo. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós como é que vai ser o horário. Isso. Então na quarta-feira o Padre Zezinho estará conosco lá da cidade de Mogi Guaçu, amigo nosso, meu e do Padre Benedito, estará celebrando conosco o primeiro dia do tríduo. Segundo dia do tríduo, o Padre Benedito, né? E no terceiro, para encerrar no dia 29, dia de São Miguel, Gabriel e Rafael, estarei eu lá na comunidade a partir das 19h30 celebrando com toda a comunidade. Já deixo de antemão aqui o convite estendido a todos. Um momento bastante importante vai ser esse tríduo, né, padre? Que as pessoas vão poder conhecer um pouquinho mais da história desses três anjos da Igreja Católica e fortalecer um pouco mais ainda da fé nesses três anjos, né? Sim, principalmente quem está fazendo a quaresma de São Miguel, faço aqui um convite, né? Além de fazer a quaresma, os 40 dias aí que já está findando, se encerrando, a quaresma de São Miguel todos os dias 4 horas da manhã com o Frei Gilson, faça também o tríduo, né? Como um coroamento de tudo isso, né? Como um enlace de tudo isso, seria bom. Então a nossa comunidade São Miguel Arcanjo, para quem não sabe, fica ali no Jardim Primavera. Todos aqueles que desejarem participar, fica aqui o convite. Como é que o padre vê a importância dessa devoção, né, dessas pessoas realmente que amam esses anjos e outras santos também da Igreja Católica? Padre, como é que o senhor vê a importância dessa devoção, desse carinho que essas pessoas têm por esses representantes sagrados da nossa Igreja Católica? Você usou uma expressão certa, devoção. Porque quem não é católico, por exemplo, nossos irmãos protestantes, nos chamam de idólatras porque nós adoramos ou cultuamos imagem. Não é bem assim. Você usou a expressão certíssima, devoção. Então, tanto os santos da igreja, que são celebrados na Igreja Católica, quanto os anjos da guarda, os arcanjos. Por que arcanjo? Porque eles estariam na hierarquia acima dos anjos.
Por exemplo, eu tenho o meu anjo da guarda, você tem o seu anjo, o Rafael tem o anjo da guarda dele, e acima desses anjos estão na hierarquia espiritual, celestial, os arcanjos, que são os 3 que eu elenquei aqui, né? Eu vejo como uma atitude muito bonita do nosso povo, lembrando, Mauro, como que surgiu a devoção aos santos dentro da igreja, a questão da imagem. A Igreja Católica ali, por volta da Idade Média, era uma sociedade agrícola em que o povo vivia. Eu estou falando aqui do período do feudalismo, né? E muita gente não tinha acesso à alfabetização, à faculdade, e o povo muito simples, da roça, lembrando aqui que estamos dentro de um contexto agrícola, de feudalismo, a imagem era utilizada para uma melhor evangelização. Então, por isso que o católico, ele cultiva muita devoção às imagens de santo, às imagens dos anjos, dos arcanjos, por causa disso, por causa do contexto em que vivíamos, né? Não como hoje, que grande parte da população tem acesso a uma faculdade, tem acesso à escola para ser alfabetizado. Estou falando aqui lá em 1400, 1500, né? Em que o povo não tinha acesso a esses elementos estudantis, né? De graduação. Então a imagem ajudou muito a evangelizar e a catequizar o nosso povo. Porque o povo ia na missa, Mauro, era em latim, de costa. O padre ficava de costa para o povo em latim. Ninguém entendia nada. Decorava-se aquelas passagens, aquelas respostas em latim e pronto. Então o terço, muita gente rezava o terço. E as imagens aqui ajudou muito o nosso povo na evangelização e na catequização. E eu admiro muito o carinho que as pessoas têm e tem aumentado. Principalmente referente à devoção ao arcanjo São Miguel. A imagem seria assim, mais ou menos como a cruz de Cristo, não é, padre? A Exato. Cruz de Cristo, a gente olhou na cruz, a gente lembra de Jesus Cristo, que ele deu a vida por nós. Sim, eu sempre... E a imagem também, ela faz referência a uma pessoa que viveu e que foi representante de Cristo e que realmente tem muitas pessoas que simpatizam com a história, não é? E que passa a ser devoto, passa a ter devoção. Seria mais ou menos isso, não? Isso. Eu costumo usar o seguinte exemplo. Pessoas queridas que já se foram na nossa vida. Talvez o papai, a mamãe. O que você guarda deles? Uma foto. Não é porque você guarda uma foto de pessoas queridas que marcaram a sua vida que você é idólatra, que você está idolatrando a foto. A questão da imagem é a mesma coisa. Só uma colocação aqui, Mauro, abrindo um adeno, os arcanjos e os anjos não foram homens, são seres celestiais, né? Mas então como é que surgiu a imagem, padre, por exemplo, do arcanjo Gabriel? Ou a imagem, né, com um par de asas, o São Miguel representado aqui com armadura. Primeiro que lá em Apocalipse está o combate, Apocalipse 12, está o combate de São Miguel, lá contra o demônio. Então isso daí foi uma questão de tradição da igreja, que foi passando primeiro de forma oral, depois escrita, que o pessoal imaginou e retratou essa imagem. Então os arcanjos aqui não é homem, são seres espirituais, porque o anjo não tem sexo, não é nem masculino nem feminino. Agora o santo sim. Na igreja nós celebramos o dia de tal santo quando ele morre, ou seja, nasce para Deus, quando é o seu martírio, né? Agora os arcanjos aqui são seres espirituais, né? Que não são homens, né? Deixar bem claro aqui, né? Tá certo, padre. Então, o tríduo acontece na quarta, na quinta e na sexta-feira, ali na igreja de São Miguel, no Jardim Primavera, aqui em Mocó, que você está convidado para participar, juntamente com o padre e outros sacerdotes também que estarão participando. Mais alguma coisa, padre, para a gente falar aí sobre os anjos da Igreja Católica, não? A imagem de São Miguel Arcanjo, né, retratada com uma armadura e pisando na cabeça da serpente, representa aí o nosso combate espiritual contra as coisas do mundo. Eu penso que uma questão
que nós precisamos invocar, Mauro, agora no dia 29, a intercessão de São Miguel Arcanjo, é a legalização do aborto, né? Nós católicos, nós temos que ir contra a legalização do aborto. Então vamos pedir a intercessão aí do Arcanjo São Miguel na luta contra a legalização do aborto e dizer sim à vida, né? Então que São Miguel aí possa nos ajudar a combater e a vencer o diabo da legalização do aborto, que atualmente aí tem sido uma questão debatida no Supremo Tribunal Federal e tem gerado muita angústia e muita ansiedade entre os católicos, né, entre os cristãos. Então vamos aí pedir a intercessão, a invocação de São Miguel Arcanjo lutar contra o demônio do aborto. Tá certo. Padre, muito obrigado pela sua presença aqui no TVD Notícias mais uma vez. Eu aguardo o senhor aí numa próxima oportunidade para a gente continuar esse bate-papo importante aí para falar das coisas da Igreja Católica. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço mais uma vez, Mal, tá certo, pelo convite. Conversei com o Padre Adriano Maia, da Paróquia São Cristóvão, aqui de Mococa. O TVD Notícias agora tem sequência.